Fala aí, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Cara, eu vou provocar um debate bem sério aqui, porque nós vamos falar das contas do Santos, do endividamento que o Santos teve, e tem aqui o Renato Goulart, que tem uma conta no Twitter, e ele sempre acompanha as contas do Santos também. Ele colocou aqui um gráfico, vou até botar aqui do teu lado já, ó, aqui do lado, um gráfico do endividamento do Santos. Qual foi o presidente que mais endividou o Santos e em qual período, tá? Eu vou colocar isso aqui depois para a gente debater e vou destrinchar as contas do Santos depois da reunião do Conselho que aprovou, né, as contas do presidente Marcelo Teixeira de 2024, mas parece que para 2025 vai precisar fazer uma grana, porque tem que pagar muita gente. Então, vamos levantar esse debate aqui, ó. Né? Vamos levantar esse debate e eu quero o seu comentário aqui sobre as contas do Santos. Olha só, como é que o Santos vai se preparar para a SAF com um endividamento, já vou te adiantar, superior a 700 milhões de reais. Isso só desvaloriza a marca, né? Vai pavimentar o caminho? Contratou uma consultoria financeira para pavimentar o caminho, para organizar isso? Será que dá tempo? Por isso que eu falo, antes de 2028, meus amigos, não vai ter. Mas já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos, para que eles saibam os reais números do Santos aqui no História Santos Debate. Se inscreve aí, vamos que vamos. Ó, camisa do Santos, eu tô com a minha aqui do Reino do Futebol, e tem muitas outras. Tem a Retrô do Pelé, tem a do Charlie Brown Jr., superfan.com.br, superfan.com.br. Usa o cupom História Santos, você que é inscrito e membro aqui do canal História Santos Debate, tá bom? Tem um descontaço, aço, beleza? Deixa eu colocar na tela aqui a matéria do Globoesporte.com, escrita pela Ana Canhedo e pelo Gabriel Oliveira. De Patrick a Corinthians, Santos deve 155 milhões em negociações. Veja a lista de credores. Dívida aumenta em 12,7 milhões entre 23 e 24 em operações envolvendo atletas. Vamos ler, tá? O Santos aumentou em 12,7 milhões sua dívida com credores em operações envolvendo atletas, chegando a 155 milhões de reais. A lista extensa contém uma dívida imediata chamada de circulante de 133 milhões de reais. Outros 22 milhões e 400 mil reais aparecem como não circulantes, podendo ser alongados por mais 12 meses. Ou seja, circulantes, paga agora, imediato. Não circulantes, você vai jogando para frente. Os valores constam no balanço patrimonial apresentado pelo clube ao Conselho Deliberativo na última semana. A boa parte do montante diz respeito à gestão do ex-presidente Andrés Rueda em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, as dívidas circulantes já ultrapassavam 100 milhões de reais. Dentre as dívidas contraídas na gestão do presidente Marcelo Teixeira, se destaca a compra do meia Patrick, adquirido ao Atlético Mineiro por 5,9 milhões de reais, somados a outros 200 mil já devidos anteriormente ao Galo, em 23, o valor total atual a ser pago ao Clube Mineiro é de 6 milhões e 100 mil reais. 6 milhões e 100 mil reais pelo Patrick. Patrick foi emprestado pelo Atlético no ano passado, em uma operação fechada pelo ex-diretor de futebol Alexandre Galo, né? E bastante contestada pela torcida santista. Nela, o Santos se comprometeu a pagar 5,9 milhões de forma parcelada e a compraram em dezembro, tá? Então, em dezembro, tipo assim, ó, vai pagar, tá pagando parcelado, né? Vai distribuir por mês, tem que pagar aí, não tem jeito. Mesmo tendo assinado recentemente sua permanência definitiva na Vila Belmiro, Patrick, que mal jogou sob o comando de Fábio Carille, foi emprestado ao Atlético Mineiro. Ó, o presidente Marcelo Teixeira aqui, ó. Dívida com o rival. Outro valor que chama a atenção, olha só, na lista de credores são os 3 milhões e meio a serem pagos ao Corinthians. O montante deve ser repassado ao rival pela venda do lateral esquerdo Lucas Pires ao Burnley. Na Inglaterra, a operação total foi fechada em cerca de 15,2 milhões de reais. Corinthians é clube formador, tem ali os 25% dos direitos, manteve, né? 25% dos direitos econômicos do Lucas Pires, quando ele assinou com o Peixe, e ainda tem direito a um montante pela formação do lateral. Agentes na lista, rapaziada, agentes na lista. No fim de sua gestão, Rueda deixou 6,2 milhões de reais a serem pagos por intermediação na venda de jogadores diversos. O valor até o fim do ano passado subiu para 13,6 milhões de reais, ou seja, mais que dobrou. No balanço, não estão especificadas as operações do montante e nem os agentes a receber. Já o empresário Juliano Bertolucci aparece na lista de credores com um total de 17 milhões de reais a receber.
Elenco Sports, Thinkball, Rock Nation e algumas outras empresas completam a lista de CNPJs de empresários a receberem do clube. Vamos lá para o top 10 da lista que o Globo Esporte fez. Bertolucci, assessoria propaganda esportiva, 17,2 milhões de reais. Cuiabá Esporte Clube, aí tem João Lucas e tem o Joaquim, 15,3 milhões de reais. Outros valores não especificados, 13,6 milhões de reais. Seria bom especificar isso, né? No balanço. Os conselheiros têm que cobrar isso. Arouca de Portugal, compra do João Basso, 12,8 milhões de reais. Mônaco, restante do pagamento da compra de Jean Lucas, 12,8 milhões de reais. Pô, já recebeu do Bahia? Cara, intermediações a pagar, e aí não tem especificado para quem. 11,2 milhões de reais. Luvas a pagar, não especificado, 8,4 milhões de reais. Luvas são para jogadores de futebol. Né? No caso, o Furt, por exemplo, tem que receber as luvas dele. Vasco, compra do lateral Natan. Meu Deus do céu, que tá no Inter. A porcaria, 6,8 milhões de reais. 6,8 milhões de reais. O Santos, na época do Reda, assumiu uma dívida de um clube de Portugal. Atlético Mineiro, compra do Patrick, 6,1 milhões de reais. Garrido e Figueiredo, Soccer Limitada, 4,3 milhões de reais. É muito, muito, muito dinheiro mesmo que o Santos deve no circulante e no não circulante. Tá? É muito dinheiro. Como é que você vai imaginar um clube se equilibrando financeiramente, tendo uma folha salarial hoje muito mais alta, tendo investido hoje quase 25 milhões de euros na contratação de jogadores para botar o time para jogar, e o Caixinha não põe o time para jogar, não consegue fazer o time jogar, né? E aí nós temos aqui um detalhe interessante do Renato Goulart, e eu vou botar aqui na tela, tá? Adicionar o palco aqui. Desculpa, deixa eu remover isso daqui. Vou remover isso daqui. Agora sim, vou colocar, adicionar o palco. Esse aqui é o mais interessante, tá? Vou até deixar inteiro para você ver, tá? Porque é o seguinte, o que aconteceu? No primeiro ano da gestão Marcelo Teixeira, segundo o Renato Goulart, a dívida do Santos aumentou em 154 milhões e 600 mil reais, o equivalente a 12,8 milhões de reais por mês. A dívida a curto prazo teve um aumento de 46,70% e de longo prazo, 9,97%. Já a dívida total aumentou em 25,61%. A dívida total do Santos hoje é de 748 milhões e 400 mil reais. Aí na tela está o seguinte, dívidas a curto prazo e a longo prazo. Vai esticar um pouquinho esse vídeo, mas é interessante, tá? Das gestões, desde o Laor até o Marcelo Teixeira. Olha lá, no Laor, vamos de dívida total, total da dívida, tá? O Laor deixou, né, no caso, na gestão, pegou a gestão de 2009 do Marcelo Teixeira e aumentou a dívida de 222 milhões de reais para 259 milhões de reais, tá? Aí, isso em 2012. Em 2014, com o Odílio Rodrigues, a dívida tinha passado de 259 milhões de reais para 372 milhões de reais, dívida total, tá? No Modesto, ela passou de 372 milhões de reais para 397 milhões de reais. Para o Pérez, essa dívida deu um salto, mas violentíssimo, de 397 milhões de reais para 573 milhões de reais em 2020, tá? Do Pérez para o Rueda, ela deu outro salto, 603 milhões de reais, de 573 milhões de reais para 603 milhões de reais. E aí, no primeiro ano da gestão Marcelo Teixeira, ela já pulou de 603 milhões de reais para 758 milhões de reais. Vamos considerar que teve o rebaixamento e teve todo aquele problema. Abaixo, dívida de cada gestão. Qual a dívida de cada gestão, tá? Que o Renato Goulart colocou aqui, tá? Descontadas receitas diferidas, que são receitas futuras de TV e que foram contabilizadas no passivo. Vamos lá. Por mês, o Luiz Álvaro deixou uma dívida de 37 milhões 605 mil reais, tá? Por mês, pouco mais de 1 milhão de reais. O Odílio deixou uma dívida de 112 milhões e 805 mil reais. 4 milhões e 700 mil por mês. O Modesto, a dívida do Odílio pelo Modesto, ela caiu, ela despencou. 24 milhões 655 mil reais, tá? Em 3 anos de gestão,
nos 3 anos, a dívida por mês foi R$ 684.861. Desse período, você vai ver que foi o período onde o Santos teve a menor dívida, tá? O menor endividamento. Para o Pérez, olha só o Pérez, ele bateu o recorde mundial, 176.233.000 reais em 3 anos. Quase 5 milhões de reais por mês o Santos foi se endividando durante os 3 anos do Pérez. Rueda, 30.362.000 reais, não é uma dívida alta em 3 anos, e aí também deu uma despencada por mês, foi 843.388 reais. O Marcelo Teixeira, aqui está 4 anos de Marcelo Teixeira, acho que contando 2009, né, e contando o 2024. 154.659.000 reais, quase 13 milhões de reais por mês, tá? Por mês tem essa dívida do Marcelo Teixeira. Olha só os períodos de endividamento do Santos, eles tiveram períodos menores, né? Você vê que quando você tem receita, teu endividamento é menor. E como que você traz receita no futebol? Meu amigo, trazendo receita no futebol é conquistando títulos. O Modesto foi bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, tudo isso deu dinheiro para o Santos, né? O Pérez, mesmo sendo vice-campeão brasileiro, indo para Libertadores e tal, ele conseguiu aumentar a dívida escancaradamente. O Rueda já não chegou a lugar nenhum, mas aí se você olhar ali, a dívida até que não foi tão grande, mas ele fez muita besteira. E com relação à gestão do Marcelo Teixeira, a gente tem que entender que, né, nesse meio do caminho, foram 4, contando 4 anos, né, o 2009, acho que os 3 de 2009, né, o último ciclo de mandato dele, antes dele voltar a ser presidente, e 2024, então eles contam 4 anos, contando com 2024, tem um endividamento grande. Segundo o Renato Goulart, no primeiro ano dessa gestão, a dívida aumentou em 154.600.000 reais, o equivalente a 12,8 milhões de reais por mês. Então aumentou quase 13 milhões de reais por mês, como eu mostrei para vocês aqui, né? E contando com Série B, a gente sabe, a receita é menor, então você gasta mais, recebe menos. Mas aí, como é que a gente vai continuar aqui batendo na tecla? Tem que ser SAF, tem que ser SAF, tem que ser SAF? Se vai vender a preço de banana com essa dívida de quase 750 milhões de reais. Você tem que diminuir essa dívida. Então, olha só a situação do Santos. Isso porque não estamos contando 2025, que nós sabemos que o investimento é alto e queremos saber das receitas. Já falei, o patrocínio vai quadruplicar com a permanência do Neymar até a Copa do Mundo ano que vem? Vai. Ganha o Neymar, ganha o Santos. É receita. Receitas de TV aumentam com o Neymar? Aumentam. Sabe? Ganha o Santos, ganha o Neymar. É isso, tá? Faz parte do contrato. A gente chegar a competições continentais, isso aumenta a receita. Enfim, o Santos tem tudo para aumentar a receita porque tem o Neymar. E vai ter o Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem. O que não pode é terminar o ano 2025 no déficit. Não. Dá para terminar no superávit, tendo um time competitivo. É por isso que a torcida cobra muito e demais uma reação rápida do Caxias, senão a troca dele no comando técnico do Santos, porque o Santos tem time para conseguir mais, tem elenco para conseguir mais, tá bom? Agora a dívida, fala um negócio, hein? Que coisa. Um abraço, tô lendo seus comentários aqui, valeu.